Bom, vamos lá, a gente encontra Daf Mem Gimel Amud Bet, lá embaixo. Lá embaixo, na oitava linha de baixo para cima. Rashbag Omer Vechole. Rashbag disse o seguinte, a gente falou na Mishnah, que se eu encontro um cli, eu encontro um objeto que tem alguns desenhos específicos que eram tipos especiais de idolatria, certo? Era sol, lua, ou a imagem de uma cobra especial. Todos esses, eles são considerados idolatria e eu não posso pegá-los, tenho que jogar fora. Rashbag falou o seguinte: depende. Depende se são objetos mechubadim, objetos valiosos, importantes, ou se são objetos mevuzim, desprezíveis. Ou seja, se for objeto mevuzê, um objeto desprezível, não vão colocar lá uma idolatria. Então, eu posso supor que essa imagem é enfeite e não idolatria. Pergunta Gmará, eis é mechubadim, eis é mevuzim. Como eu sei definir o que é mechubado, o que é mevuzê? Como eu sei diferenciar entre os dois? Amarav, mechubadim lemala minamaim, mevuzim lemata minamaim. Falará o seguinte, se eu tenho, por exemplo, um jarro, onde se costuma colocar água. Se o desenho está na parte de baixo, onde eu coloco água na prática, isso é chamado mefuzê. Mefuzê é desprezível, porque onde eu coloco a comida, tem lá o desenho. Então, eu posso supor que esse desenho não é de idolatria. Mas se ele está na borda do objeto, ou na alça do objeto, certo? Em partes onde eu não coloco a comida diretamente, então não vai molhar, não vai estragar, nesses casos é chamado mechubad. Então depende aonde se encontra no objeto especificamente. O Shmuel amarelo veio mevuzimem. E Shmuel fala, não, se eu coloquei um desenho desses no objeto que eu sirvo comida, os dois casos é chamado de mevuzê. Mesmo que seja só na borda ou na alça ou em qualquer coisa do tipo, é um prato, é um copo, é um jarro de servir comida. Tudo isso é desprezível, não é um objeto valioso, por isso, esse desenho não é um desenho de idolatria, é um desenho de enfeite. Então, eu posso pegar. Ela é mechubadim. O que é chamado de mechubad? Que se eu encontrei lá um desenho do sol, da lua ou da cobra é proibido, Shala Shirim, Vela Nezamim, Vela Tabaot. É só quando eu encontrei esses desenhos em uma pulseira, ou em um brinco, ou em um anel, que aí realmente são objetos de valor, objetos que eles são valiosos aos olhos das pessoas, não são usados de maneira simples, eles são usados como adornos, como enfeite, como coisas bonitas, então lá é idolatria. Tana que vai ter de Shmuel, tem uma braita que apoia o que Shmuel falou. Mechubadim, shalashirim, vela nezamim, vela tabaot. Objetos mechubadim, que se eu encontrei o desenho do sol, da lua e da cobra neles, eles são considerados de idolatria. Se eu encontrei esse desenho em shirim, são tzmedim, pulseiras, ou nezamim, ou brincos, ou tabaot, ou anéis, desculpa, abriu aqui. Mevuzim, o que é chamado de um kli mevuzê, que se eu encontrei lá esses desenhos, não é idolatria, é só enfeite. Shala yorot, yorot eram umas panelas enormes onde eles costumavam cozinhar, principalmente tinta para tingir roupas. Vel kumkumsim, vel mechamimai, vel asdinim, vel mitpachot. Ou objetos do dia a dia, objetos onde eu esquento água, objetos onde eu cozinho, uma panela, ou nos tinim, no, nos lençóis da cama, o mitpachot, ou toalhas, são coisas que são usadas, ficam sujas, põem comida, etc. Ou eu deito suja, tudo isso é chamado mevuzé. Então, se eu encontrei lá esses desenhos, não é idolatria, é enfeite, posso pegar. Fala, Mishnah. Próximo, vamos lá, próxima Mishnah. Rabiose fala o que acontece, o que eu faço com algo de idolatria. Então, Rabiose é o seguinte: Shorek vezorela ruach, algo de idolatria que eu encontrei, eu posso transformar isso em pó, certo? Shorek, precisa moer isso, transformar em pó e solto no ar, certo? Então, mesmo que, sei lá, era uma estátua de barro, uma estátua de pedra ou de madeira, eu posso moer isso, transformar em pó e jogar
no ar. Mesmo quando eu jogo no ar, a priori isso vai se espalhar no meu campo, e isso vai, de certa forma, adubar o campo, não tem problema, porque tem muito adubo no campo, isso daqui está só se juntando ao adubo que já existe, não é algo que eu estou fazendo por si só. Ou meti layam, ou eu jogo no mar, certo? Achei uma estátua enorme de idolatria, jogo no mar, vai afundar lá embaixo, tá liberado, não tem problema. Resolvi o problema. Amrulo, falando para Rabi Yossi, afuna sazevel, sheneimar, lo yitbak bedecha meuma minacherem. Veneimar, certo? Falaram Chachamim para Rabi Yossi, olha, se você vai moer isso, transformar em pó e jogar no campo, você está transformando isso em zevel, está transformando isso em adubo. E eu não posso usar isso de adubo, nem de adubo eu posso usar essa idolatria. Por isso, também falam que o ideal é realmente jogar no mar e não usar isso, não jogar isso, espalhar isso no ar, no vento, no campo, que isso daqui é proibido. A discussão entre eles é se eu estou usando um adubo natural que eu tenho e junto com isso pozinho da idolatria, ou seja, a idolatria não é o adubo único, ele está misturado com o adubo que eu tenho no campo. Isso é chamado de zevezegorem. Eu tenho duas coisas que causam o adubo normal e o pó da idolatria. De acordo com o Rabi Yossi não tem problema, já que são dois, e de acordo com o Ramim não. Mesmo que eu tenha adubo normal e o pozinho da idolatria que eu espalhei no meu campo, isso daqui é proibido. Mas se eu jogo no mar, o negócio vai afundar lá no fundo do mar e está liberado. Fala Agmará. Tânia, fala Braita. Amar lembra Rabi Yossi. Rabi Yossi traz uma prova de que é permitido moer e se jogar no ar. Velok Vardemar está escrito o seguinte no Pasuk. Vetchatatechem אשר עשיתם את העגל לקחתי ואשרוף אותו באש ואכות אותו טחון היטב עד אשר דק לעפר ואשליך את עפרו אל הנחל היורד מן ההר. A gente encontra com relação ao Retégel, que depois que Moshe Rabbeinu castigou quem tinha que ser castigado por causa do pecado do Retégel, ele pegou o próprio Egel, o bezerro de ouro, queimou ele, transformou todo aquele ouro em pó, jogou esse ouro, esse ouro em pó, que era o ouro de idolatria do rei Tegel, em pó, ele jogou no riozinho que tinha lá. E geralmente o rio, a água do rio, tudo que você joga no rio, a poeira, o pó que você joga no rio, ele acaba afundando com o tempo e ficando nas margens do rio. E as margens do rio geralmente eram usadas para plantar coisas, ou pegava de lá terra um pouco mais úmida para plantar, etc. Ou seja, a gente vê que Moshe Rabbeinu pegou o bezerro de ouro, que era um bezerro de idolatria, moeu isso, jogou no rio, e mesmo que isso vai acabar sendo usado junto com a terra como adubo, como plantação, não tinha problema. Então, fala Belzi, da mesma maneira que Moshe Rabbeinu podia jogar isso no rio, e mesmo que o pó da idolatria do ouro vai acabar se misturando ali na margem do rio, eu vou pegar a terra de lá para plantar ou qualquer coisa do tipo, não tem problema, porque está misturado, não é por si só. Então, do mesmo jeito, eu posso no meu campo destruir a idolatria, moer ela, espalhar jogar no ar, jogar no vento e deixar espalhar pelo campo. Amrulo, falando para Abiose, me chama Rayasa, trazendo de lá prova. Não, de lá não é prova. Arei Omer, Vaizer al penei amayim, vaiashe que benei Israel, não nitkaven ele levotkam kesotot. Respondem, Ramim, suba. Respondem Ramim para Abiose que não, lá o caso é diferente. Por quê? Lá Moshe Rabbeinu não jogou isso no rio. Moshe Rabbeinu pegou a água do rio, jogou a idolatria na água e deu para Bnei Israel beberem, e isso daqui serviu como sotá. Do mesmo jeito que a sotá, que é aquela mulher que ficou no quarto com outro homem, que o marido não deixou, ele falou não pode e tal, e levam ela para o Beit HaMikdash para tomar aquela água especial, para ver se ela fez algo de errado enquanto ela estava no quarto com esse outro homem ou não. Assim também Moshe Rabbeinu estava testando para ver quem fez idolatria para o Retegel e quem não. Ele pegou esse ouro, misturou com água e deu para Bnei Israel beberem. Então lá não é que Moshe Rabbeinu espalhou isso e largou, que aí realmente seria uma prova para Beyoncé, a gente veria de lá que não tem problema jogar idolatria pelo campo. Lá não, lá Moshe Rabbeinu fez questão de pegar todo esse pozinho de ouro de idolatria e dar para Bnei Israel beberem, para ver o que vai acontecer com cada um e um. Por isso lá não é prova para Rebelde.
Amar lembra se vou trazer outra prova. Velok varnemar, está escrito no passuco o seguinte: Vegama acha imo esira mikvira asher asta miflatzta. Vaidak vaisraf benachal kidron. A gente encontra com relação a um dos reis de Bnei Israel, Asa, se eu não me engano, que a mãe dele era idólatra e a mãe dele incitava pessoas a fazerem idolatria. Ele tirou ela do cargo dela, tirou a importância dela para parar de fazer isso, de deixar acontecer, e tinha uma idolatria que ela construiu, que ele moeu ela, queimou e jogou no Nahal Kidron. Nahal Kidron é um rio que passava ali perto de Jerusalém. Ele jogou isso no rio, certo? E a priori, de novo, volta a mesma questão. A água que é jogada no rio, não a água, desculpa, a idolatria que é jogada nesse rio, que é um rio que é usado pelas pessoas para puxar água para regar o campo ou para produzir terra para adubo, etc. Essa água do rio deveria ser proibido de fazer isso. Se é proibido jogar a idolatria que virou pó no meu campo, então deveria ser proibido jogar essa idolatria também no rio, moída também no rio. E a gente encontra aqui um dos Malchei Israel, Asa, certo? Um dos reis de Bnei Israel. Ele fez isso. Amrulo, falaram para Deus, e me chamam, de lá está trazendo prova, Nahal Kidron, em nome de Tzmachim. Esse Nahal Kidron está trazendo para a gente prova, não nascem neles plantas que são usadas de adubo na plantação depois. Ou seja, o problema é que a poeira de Avodah Zarah, de idolatria, que misturou lá com o rio, ela vai ficar nas margens, vai lá crescer, por causa dessa poeira, ela vai adubar, de certa forma, ela vai ajudar a crescer ervas ali nas margens do rio, e essa erva vai ser usada para alguma coisa. Esse Nahal Kidron não nascem nele ervas, ninguém usa a água de lá para nada, ninguém usa as margens do rio de lá para nada, por isso nele não tem problema. Pergunta para Veló, será que não? Beatania, daí está escrito na Braita, Elo velo mitavim beamav, yotzim lenachel kidron venimkarim kadim mezabelo moalim baem. Pergunta para o seguinte, a gente encontra que o sangue que era jogado no Mizbeach, esse sangue, ele descia pelo buraquinho que tinha no Mizbeach, ele saía por uma amá, tinha um riozinho que passava no Mizbeach, todo o sangue dos korbanot, ele era limpado por esse riozinho que passava no Mizbeach e chegava até o Nahal Kidron. Ou seja, o sangue que estava jogado lá no Beit HaMikdash, dos korbanot que eram feitos no Mizbeach, ele saía por um riozinho que tinha no Beit HaMikdash e chegava no Nahal Kidron, e a água do Nahal Kidron, que tinha esse sangue misturado, o sangue também servia de adubo para plantação. Essa água era vendida para Gananim, era vendida para produtores, gente que plantava, e de Zével, usavam isso de Zével, usavam isso de adubo, e tem meila, esse sangue, certo? Mesmo que já acabou a mitzvah do Corban, esse sangue que caía lá fora, o sangue que já foi jogado no Mizbeach, já não tem mitzvah do Corban, mesmo assim, Midrabanan tem proibição de meila, é proibido usar esse sangue sem fazer pidion. Então, quando compravam dessa água que tinha o sangue dos Korbanot misturado do Nahal Kidron, tinham que fazer pidion, tinham que fazer aqui o resgate do valor que pertence ao Beit HaMikdash, certo? Mas de qualquer jeito a gente vê que a água de Nahal Kidron, ou pelo menos ali a margem do rio, a terra na margem do rio, as ervas, o que seja, era usado de adubo. Então volta a nossa pergunta, como Asa jogou a idolatria dele no Nahal Kidron, se de acordo com o Chachamim é proibido fazer isso no meu campo? De acordo com o Chachamim, da mesma maneira que eu não posso jogar no meu campo os restos, a idolatria moída, porque isso serve de adubo, assim também Asa não deveria ter jogado no rio Nahal Kidron, porque as pessoas usam lá as margens do rio de adubo e teria idolatria misturada. Então, a priori, o que Rabi Yossi falou, que a gente vê que não tem problema, já que não é só a idolatria, ela está misturada com outras coisas, com a terra, com a água, com o que seja,
deveria ser permitido. Então temos a prova para Rabi Yossi. Responde a Gemara, mekomot yesh bo. Yesh makom megadel smachim, vesh makom shen megadel smachim. Fala o seguinte, não, o Nachal Kidron, ele tem áreas e tem áreas. Tem regiões dele onde nascem plantas, tem regiões onde não nascem plantas. Nas regiões onde nascem planta, não pode jogar lá idolatria, porque a idolatria vai se misturar com essas plantas, vai ser usada de adubo. Aí é proibido, porque vão estar usando. Mas tem regiões do Nachal Kidron, desse próprio rio, que não nasce nada. Não sei se são regiões com mais pedras em volta e não terra, ou algo do tipo, mas tem regiões onde não cresce nada. Foi lá que Asa jogou essa idolatria, porque lá não tinha problema nenhum. Ela não seria usada futuramente como adubo. Mas Miflatzta, de qualquer jeito, está escrito que a mãe de Asa, ela fez algum tipo de idolatria chamada Miflatzta. Mifletzes, hoje em dia, é traduzido como monstro. Mifletzes é um monstro. Mas, pergunta, o que é essa Miflatzta, que é essa idolatria que a mãe de Asa fez? A maravilha de Ava Maflia Leitzanuta. Fala, Ravilda, era um tipo de idolatria que gerava Leitzanuta. Peraí. Estou vendo que travou aqui a Guimarães, não sei se travou para todo mundo. Eu vou parar um minutinho, fechar e abro de novo. Certo, desculpa, a Guimarães não estava descendo, não sei se para todo mundo travou, mas de qualquer jeito, fala, Guimarães, o que, que era essa idolatria que ela fez? Cadê? Aqui. Deava Mafia Leitzanuta. Deava Mafia Leitzanuta significa que era um tipo de leitzanut. Leitzanut hoje em dia é traduzido como palhaçada, mas era um tipo de idolatria tipo exagerado, em que era uma idolatria fora do comum, exagerado, que alguém que fazia isso realmente você vê que a pessoa perdeu a cabeça completamente. O que que era isso? Que detalhe Rav Yossi, como fala Rav Yossi, que min zechrut astala veita nivelet lo bechol yom. Ela colocou nessa idolatria dela um órgão genital masculino e ela tinha relações com a idolatria todo dia. Quer dizer, você vê que realmente a pessoa perdeu completamente a noção. Então, por isso era chamado de miflatzta, certo? Uma coisa que é fora da realidade, é um monstro, tipo uma coisa nada a ver. Então, voltando para o nosso assunto, se posso destruir a idolatria, moer ela e jogar no campo ou não. Amar lembra Belsi, fala Belsi tem outra prova. Valokvar neimar vekited nachashet nechoshet asher asa Moshe. Hiskiau Amelech, ele viu que Bnei Israel estavam fazendo de Nachasha Nechoshet, que Moshe Rabbeinu construiu um tipo de idolatria. Lá atrás, quando a Israel estavam no deserto, Moshe Rabbeinu, eles começaram a ser atacados por cobras, por causa de um dos pecados lá com relação a Amalek. Eles estavam sendo picados por cobras, e Moshe Rabbeinu construiu um Nachasha Nechoshet, ele construiu uma cobra de couro não, de cobre, que todo mundo que olhava para essa cobra, ele se curava da picada que ele recebeu. Então, Moshe Rabbeinu construiu isso como maneira de cura medicinal, certo? Por isso o símbolo da medicina hoje em dia é essa cobra em torno de um negócio de cobre. Bem lembrado que Moshe Rabbeinu fez. Agora, com o tempo, o povo começou a transformar isso em idolatria, e aí veio Hiskiau e desfez isso, destruiu essa idolatria e espalhou ela pelo vento, certo? Então, Rabi Yossi fala, olha, a gente vê que Hiskiau pegou uma idolatria, destruiu ela, espalhou no vento, e não tem problema nenhum, mesmo que o terreno lá vai acabar sendo usado de adubo. Amrullah falaram para ele, Mishamraiá, de lá não dá para trazer prova. Por quê? Areomer, vai Hashem Moshe Aselecha Saraf. Quando Moshe Rabbeinu foi construir, Hashem falou para Moshe Rabbeinu, faz para você um saraf, uma cobra. A linguagem do Passuca, Selecha, aprende em Hazal, Lecha Mishelcha. Quando Hashem falou para Moshe Rabbeinu construir essa cobra, ele falou que era o que você use o seu dinheiro. Você mesmo tem que pagar por isso, e não é para pegar do dinheiro coletivo. Vem nadar você, davar shelo. E uma pessoa não pode proibir algo que pertence a outro. Ou seja, Moshe Rabbeinu, quando construiu essa cobra, construiu ela com a vontade de Akadosh Baruch Hu. Hashem mandou ele fazer, e ela tinha intenções medicinais. Outra pessoa que veio e está tentando transformar isso em idolatria, ele não tem força para transformar isso em idolatria, porque não pertence a ele. Eu só posso proibir algum objeto quando eu defino ele que ele é como
como idolatria se ele pertence a mim. Se ele não pertence a mim, eu não posso transformar isso em algo proibido. Então, eu não posso chegar, por exemplo, na casa de uma pessoa, me curvar para a casa e agora a casa é proibida como se fosse idolatria, porque a casa não é minha, eu não tenho força de proibir. Certo? Então, nesse caso, não era idolatria, por isso o Riscal não tinha problema nenhum de moer e jogar no ar. Veatam bedino de que tu a verdade é que ele nem precisava destruir isso. Não era idolatria, certo? O Riscal não precisava bichlal destruir essa cobra. Ela que vai de casa de Cata Israel batrei amado que detou. Mas quando ele viu que Bnei Israel estavam rezando para isso, estavam fazendo disso uma idolatria, mesmo que não era uma idolatria na prática, porque não pertencia a eles, eles não tinham força para transformar isso em idolatria, já que as pessoas estavam se curvando para isso, ele decidiu destruir. A Marla perguntou a Rabiossi em outro lugar, Velok Varnemar, está escrito no Pasuk, vai Asvu Sham et Atzabem, vai Sem David ve Anashav. Está escrito que quando Bnei Israel estavam perseguindo os Plishtim, se eu não me engano, eles largaram todas as idolatrias deles e David Amelech está escrito Vaisaem David ve'anashav. O que é Vaisaem? O Mai Mashma dai Vaisaem David Lishna Dezeruiu. E Rabios entende o que é Vaisaem David. Ele entende que David Amelech pegou todas as idolatrias que tinham lá, moeu elas e jogou no vento. Então parece que não tem problema nenhum jogar no vento. Pergunta a de onde eu sei que Vaisaem representa jogar no vento? Que Demitar Gabriel, como Rabios se traduz. Tizarem veruach vetisaem, está escrito no Pasuk em Yeshayahu, Tizraem veruach tesaem, metagminan tazrinun veruach telteleon. A gente vê que a palavra tisaem ela é ligada a jogar alguma coisa no vento. Então a gente vê que David Amelech jogou no vento, parece que não tem problema nenhum jogar no vento. Amruló, falaram para Abel, se me chama, lá não é prova. Rei Omer, está escrito no Pasuk, vai srefu baesh. Está escrito no Pasuk que David Amelech queimou todas essas idolatrias, certo? Na continuação a gente vai perguntar, tem uma contradição, ele jogou, ele queimou ou ele moeu e jogou no vento? Mas de qualquer jeito, está escrito vai ser fembeish, certo? O Midelochtiv, vai ser fem, vai ser, shmamina, vai ser mamash. Certo? E Chachamim falam, olha, já que não está escrito no Pasuk, vai srefem, vai saem, tem dois psukim, um está escrito vai saem, e um Pasuk está escrito vai srefem, e um está escrito a palavra vai saem, e no outro está escrito que ele queimou, a gente entende que a palavra vai saem também representa queimar. Ou seja, você traduziu vai saem como moer e jogar no vento. Isso quer provar aqui que não tem problema moer uma idolatria e jogar no vento, a gente vê que não, que a palavra vai saem representa queimar. Mikol Makom, pergunta a Gemara, Kashu Krayadada, e pergunta a Gemara, olha, tá bom que você vai explicar que a palavra Vaisem significa queimar, mas a priori a gente tem dois psukim, um pasuk fala Vaisrafem, e outro está escrito Vaisaem. Por que não está escrito nos dois psukim que David Amelech queimou? Por que foi usada a linguagem de Vaisaem? Responde Agmará, que de Ravuna, como Ravuna respondeu. De Ravuna Rame, Ravuna compara os dois psukim. Está escrito, David vai srefu baesh, uktiv vai saem. Ravuna próprio perguntou a contradição entre os dois psukim, certo? De um lado está escrito que ele vai saem, do outro lado está escrito que ele queimou isso. Lokasha, responde Agmará, não é contraditório. Kan kodem shebaiti agiti, kan lachar shebaiti agiti. Tinha lá um goi, giti, certo? Que ele chamava Iti, que ele anulou essa idolatria. Então, enquanto não acharam esse goi para anular as idolatrias que encontraram lá, os mini-deuses que tinham por lá, que eles pegaram dos Plishtim, se eu não me engano, enquanto não acharam esse goi para anular a idolatria, David Amelech queimou tudo. Depois que esse cara apareceu, David Amelech, ele anulou a idolatria e David Amelech pegou. Kikar Zahav, certo? Ele pegou, realmente tinha lá uma coroa que era feita de ouro e David Amelech pegou porque ele foi embora. O Misharei, será que podia pegar essa coroa? É uma coroa de idolatria. E Sureananihu, Amarav Nachman Giti Baubitla, certo? Veio esse Giti e anulou a idolatria. No momento em que ele anulou a idolatria, o negócio se tornou permitido. Então, paramos por aqui. Escolha.